Lucas capítulo 7, versículo de número 11. Lucas 7, 11. Faz um barulho de adoração você que encontrou. Olha o que diz o texto. E aconteceu o quê? No dia seguinte, ele foi à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos, e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores, não chores. Olha que interessante. E chegando-se, tocou o esquife, e os que levavam pararam, e disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. E o que fora defunto assentou-se e começou a falar, e entregou-o à sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Até aqui, curve a sua cabeça. Eu creio que Deus tem algo especial para a nossa vida nessa noite. Eu creio que é uma noite muito especial, você crê? É noite de ceia. E por falar em noite especial, quero dar os parabéns à minha irmã Gislene, que está de aniversário hoje. Deus te abençoe, filha, tá bom? Essa igreja ama você. Senhor Deus, a tua palavra é santa, é viva, é poderosa, é tremenda, é incomparável, é inigualável, produz em nós algo que nada mais tem o poder de produzir. Aqui estamos nós, Senhor, diante de um banquete. Para nós é um banquete. Dia de ceia para nós é tão especial. É dia de festa, de celebração, porque podemos afirmar mais uma vez: nós fomos libertos pelo sangue de Jesus. Nós temos uma aliança, essa aliança é inquebrável, imutável, essa aliança é incorruptível. Deus Santo, obrigado. Obrigado por estar aqui. Obrigado por essa multidão que vem sedenta pela tua palavra. Ah, Senhor, fala, teus filhos ouvem, em nome de Jesus, amém? Pode se assentar adorando ao Senhor. Lá estava Jesus nas suas caminhadas, nunca caminhando por acaso, mas sempre caminhando com uma causa específica, como costumo dizer. Lá vai Jesus agora pela rua, receber algumas pessoas que vão dizer assim para ele, isso antes desse texto: olha, tem um centurião aqui, que é um homem que ama o nosso povo. Ele ama tanto o nosso povo, que ele edificou até mesmo uma sinagoga. Ele ofertou para que uma sinagoga fosse construída, para que nós pudéssemos nos reunir na sinagoga e buscar o Deus de Israel. E esse centurião estava com um homem enfermo em casa. Um dos seus servos estava enfermo, e não era um dos soldados que ele comandava, porque centurião era o título dele. Ele comandava 100 soldados romanos. É daí que vem esse título, centurião. Então ele tinha homens debaixo de seu comando. Mas havia um servo, e era um servo da casa dele, de dentro de casa dele, que ficou enfermo, adoeceu. E esse centurião, ele tem tanta fé, que ele vai dizer assim: ó, eu não sou digno, Jesus, de que o Senhor entre debaixo do meu telhado, mas diga uma só palavra, e o meu criado vai ficar curado. Perceba que coisa interessante, ele não se utiliza do seu cargo para fazer aquilo que a gente, de uma forma estranha, conhece hoje em dia como dar uma carteirada. Ele é o centurião, ele é um homem que comanda,
Ele é um homem respeitado por muitos. E apesar de ser uma autoridade, ele não vai até Jesus dizendo: olha, eu quero que o senhor vá na minha casa e ore pelo meu criado. Não, ele mandava nos soldados dele, mas em Jesus ninguém manda. Ele mandava naqueles que estavam debaixo de seu comando, mas ele tinha alguém que estava acima dele. Quem? Aquele que está acima dessa igreja, aquele que está acima de toda e qualquer religião, aquele diante do qual todo joelho se dobrará, aquele que vai chegar o dia que toda língua confessará que só Ele, Jesus, é o Senhor. Então esse homem reconhece a autoridade de Jesus. Primeiro, ele reconhece que a autoridade dele é limitada. Eu sou o centurião, mas quem eu sou não adianta diante da realidade que estou vivendo na minha casa. O meu dinheiro não pode mudar aquela história. O meu cargo não pode mudar a situação. O meu título não pode mudar a situação. O respeito que eu tenho das pessoas não pode mudar a situação. Mas eu sei que o Senhor tem poder para mudar a situação. Esse homem é um homem que tem soldados ao seu comando, ou seja, ele é grande diante dos homens, mas ele também é rico, tanto é rico, que ele mesmo construiu uma sinagoga. Ele patrocinou a edificação da sinagoga. Então ele tinha dinheiro. Então diga comigo, é rico. E Jesus liberou uma palavra. Jesus liberou uma palavra. E além de liberar uma palavra, Jesus disse assim: ó, eu vos digo que nem ainda em Israel eu tenho achado tanta fé. Que fé é essa? A fé que fez esse homem pronunciar: se o Senhor disser uma só palavra, o meu criado ficará curado. E aí no versículo 10, diz assim: e voltando para casa, os que foram enviados acharam são o servo enfermo. Jesus liberou uma palavra e o empregado foi curado. Ei, eu vou dizer de novo: Jesus liberou uma palavra e aquele empregado foi curado. Só para você entender, aquele empregado estava em casa, ou seja, aquele empregado, entre aspas, tá? Não foi no culto, mas foi curado lá dentro da casa. Aquele criado nem na igreja foi, mas a palavra que foi liberada naquele culto alcançou aquela casa, e quem estava dentro daquela casa foi tocado pela palavra e foi curado pela palavra. Por que eu estou dizendo isso? Porque você viu essa casa tão cheia, gente lá fora na porta, e quem sabe você pensou assim: um dia vou ver meu marido aqui dentro. Vai mesmo. Um dia vou ver meu filho aqui dentro, mas eu tenho certeza de que você vai. Um dia meus pais estarão aqui, estarão mesmo. Mas deixa eu te dizer uma coisa: antes mesmo desse dia chegar, Jesus já está liberando palavra que vai alcançar teu marido lá, teus filhos lá, teus pais lá. Vai ter gente dentro do hospital hoje sendo tocado porque você está aqui dentro. Ai, 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 ai. Se você disser para ele: Senhor, basta uma palavra e a situação muda lá dentro, Jesus vai dizer: gostei dessa fé, gostei dessa fé. E Jesus vai liberar uma palavra. Quem está comigo para adorar? Então vamos lá. Por quê que eu estou falando dele se eu li um outro texto? Porque existem textos na Bíblia que não dá para desconectar. Existem milagres que acontecem que estão um vinculado ao outro. Quer ver um outro exemplo? Eu já citei isso aqui. A ressurreição da filha de Jairo com a história da mulher do fluxo de sangue.
Como é que fala de uma daquelas histórias isoladas? Não tem como. Um milagre está conectado ao outro. O que eu estou te dizendo é que a tua vitória pode estar conectada à vitória de alguém que sentou do seu lado e está dando glória a Deus aí. Aí a gente entra então nessa aqui. Por quê? Porque aconteceu que no dia seguinte, perceba que a primeira história está na segunda. Como assim? Está no que está antes, entre as vírgulas. E aconteceu o quê? No dia seguinte. Por que a Bíblia está fazendo questão de dizer que foi no dia seguinte? E esse dia seguinte está entre as duas vírgulas, ou seja, dando ênfase a isso. É porque esse milagre que vai acontecer aqui tem a ver com o milagre que aconteceu anteriormente. Tem a ver, apóstolo? Muito. Então vamos lá. No primeiro milagre, Jesus deixou muito claro que ele tem poder sobre a enfermidade. Eu não sei se entrou alguém aqui enfermo hoje, irmão. Tem gente sendo curada aqui em todo culto, e eu creio que hoje pode ser você. Jesus tem poder e autoridade sobre enfermidades. E o que Jesus fez com esse poder? Jesus distribuiu. Como assim? Em Marcos 16, Jesus disse assim: porão a mão sobre os enfermos e os curarão. Aquele que está no meio de nós tem poder para arrancar câncer, nódulo, caroço, cisto, policisto. Aquele que está no meio de nós tem poder para fazer você sair daqui livre deste mal. Está comigo? Então, no primeiro milagre aqui, Jesus demonstra o seu poder sobre as enfermidades. Se aquela enfermidade não fosse curada por Jesus, levaria o enfermo à morte. E o que é que isso tem a ver? Aí tem a ver com o segundo texto, com o segundo milagre. Porque o mesmo Jesus que tem poder sobre as enfermidades, é o Jesus que tem poder sobre a morte. Enquanto se está enfermo, se faz algumas tentativas, remédio, médicos, tem gente que viaja, porque soube que em tal cidade fora, tem um especialista no assunto. E se eu te disser, que Jesus é especialista em tudo? Porque a Bíblia vai dizer que Jesus entrou na casa de um certo Simão Pedro, o pescador que ele chamou para comprar a elite dele, os discípulos. Na casa de Pedro, a sogra de Pedro estava com uma febre alta. Jesus segurou na mão dela e imediatamente a febre a deixou. Ela se levantou e começou a servir a Jesus e as pessoas. E aquilo virou notícia, de modo que todas as pessoas da cidade começaram a trazer os seus enfermos. E eu acho tão bonito quando Lucas fala sobre isso, porque Lucas era médico e de enfermidade Lucas conhecia. E quando Lucas trata desse assunto, Lucas vai dizer que começaram a trazer os enfermos da cidade, de todas e qualquer tipo de enfermidade. Lucas não vai dizer assim, trouxeram os enfermos. Não, trouxeram os enfermos com todas as suas enfermidades, sejam elas quais forem. E Jesus curou a todos. O Jesus que cura o pulmão, o Jesus que soprou na lavínia, é o Jesus que arranca tumor. O Jesus que tocou na minha irmã Ingrid e fez ela ter alta do hospital, é o Jesus que toca naquele teu familiar que está lá dentro, seja qual enfermidade for. Por quê? Porque ele é especialista em tudo. Então, no milagre primeiro, Jesus demonstra poder sobre a enfermidade. Mas uma enfermidade não curada leva a óbito. Mas e daí? Se chamar Jesus, Jesus resolve. E aí aconteceu que no dia seguinte, ele foi à cidade chamada Naim. Com ele iam seus discípulos e uma grande multidão. É interessante que a gente vai ver essas questões de multidões no seguinte aspecto: quando Jesus, o Elber, chegava em algum lugar, as multidões vinham ter com ele. Na maioria das vezes, era assim que acontecia.
Jesus ia com os discípulos, e quando chegava no lugar e parava, aí sim, as multidões vinham ter com ele. Porque multidão não eram seguidores. As multidões se aglomeravam onde Jesus estava. Eu vou repetir, irmão. Quem seguia Jesus eram os discípulos. Multidão raramente seguiu Jesus. As multidões, quando sabiam que Jesus estava em algum lugar, iam para onde ele estava, para onde ele havia chegado. Mas esse texto está diferente. Eu vou repetir. Esse texto está diferente porque, de acordo com o que a gente leu, muitos dos seus discípulos e uma multidão foram com ele. A multidão agora não está esperando ele chegar em algum lugar para depois aparecer. Ele está andando e a multidão está vindo junto. Eu vou dizer, irmão, coloca isso aí na sua cabeça, imagina essa cena. Jesus está vindo e a multidão está vindo junto. Está vindo do lado, atrás de Jesus. A multidão vem com ele. Aí eu acho interessante, porque Jesus está indo para um lugar pequeno. E o nome desse lugar é Naim. Naim é lugar simples, de gente simples, lugar pequeno. Naim não tinha algumas portas, não. Naim só tinha uma porta de entrada. Só tinha uma porta de entrada em Naim. Se fosse hoje, na mesma placa que estivesse escrito bem-vindo a Naim, estaria escrito volte sempre. Porque era a única porta de acesso a essa cidade. Só uma porta. Aí a Bíblia vai dizer que Jesus está vindo com uma multidão. Se essa multidão que está diante de mim for toda essa multidão sair por aquela porta, sabe o que vai acontecer com a porta, irmão? Nós vamos obstruir a porta. Se todos nós aqui juntos tentarmos sair por essa porta, a gente vai fechar a porta. E se a gente fechar a porta, ninguém consegue vir de lá para cá. Aí Jesus está entrando na cidade com uma multidão. E dentro da cidade tem uma mulher viúva que perdeu o único filho que tinha. O único filho está dentro do caixão. E ela está indo agora em cortejo fúnebre para sepultar o filho. Só que o cemitério de Naim não era do lado de dentro da cidade. O cemitério de Naim está do lado de fora dos portões da cidade. Para sepultar o filho, ela tem que passar pela porta. Só que exatamente naquele momento, Jesus fechou a porta. Que é isso, apóstolo? É só você imaginar. Porque se ele vem com a multidão, Jesus está obstruindo a porta. Jesus está fechando a porta. Jesus está impedindo que alguém saia da cidade por aquela porta. Jesus fechou a porta. Agora, pega um detalhe. Para essa mulher, ela está indo para o cemitério de novo, porque é viúva. Então já foi lá para sepultar o marido. Para essa mulher, ela vai passar por isso de novo. O que ela não sabia é que naquele dia ia ser tudo novo. Apóstolo, eu estou com luta no casamento, vai ficar tudo novo. Apóstolo, eu estou com luta na vida financeira, depois do que Jesus vai fazer nessa noite, não vai ter luta de novo, vai ser tudo novo. Apóstolo, eu estou com luta na minha saúde de novo, depois dessa noite não vai ser de novo, vai ser tudo novo. Perceba uma coisa: viúva e o filho único morreu.
e mora em Naim. Então o que essa mulher é? Pobre. O centurião, rico. Essa mulher, pobre. No caso do centurião, Jesus fazendo na vida de um homem. Nessa história, Jesus fazendo na casa de uma mulher. Então vamos lá, olha. Na primeira história, um homem. Na segunda, uma mulher. Na primeira história, um rico. Na segunda história, alguém que é pobre. E Jesus fez na vida dos dois. O que é isso? É porque Jesus não faz acepção de pessoas. Jesus nessa noite vai fazer em vida de crente que já é crente há 30 anos, mas Jesus também tem poder para fazer na vida de quem entrou aqui pela primeira vez numa igreja evangélica. Nessa noite Jesus faz na vida daquele que está forte, mas Jesus também faz na vida de quem está fraco. Nessa noite Jesus faz na vida de quem tem família, mas Jesus nessa noite também faz na vida de um solitário. Nessa noite Jesus faz na vida de quem está pedindo a vida, mas nessa noite Jesus também tem poder para fazer na vida daquele que está pedindo a morte. Nessa noite Jesus tem poder para fazer na vida de quem está de pé, mas nessa noite Jesus tem poder para fazer na vida de quem está no chão. Seja grande, seja pequeno, seja rico, seja pobre, seja forte, seja fraco, seja gordo, seja magro, Jesus entra aí, faz. Eu volto para o texto. Jesus entra na cidade, com ele uma multidão, lacrou a porta. Por quê? Porque perto da saída da cidade vem a mulher com um caixão e com uma multidão para sair e sepultar. Então a multidão que vem com Jesus não pode avançar, porque aqui na frente tem um povo que está vindo do lado contrário. É por isso que eu estou dizendo que Jesus fechou a porta. Porque se a multidão que está aqui está se aproximando da porta, a multidão que está aqui não tem espaço para entrar e liberar a porta. Quem é multidão e está acompanhando Jesus, parou na porta da cidade, fechou a porta. Aí, de acordo com o contexto, Jesus, vendo a mulher, moveu-se de íntima compaixão por ela. Compaixão. O que é compaixão? É se colocar no lugar do outro. Compaixão não é pena. Pena é diferente. Compaixão é se colocar no lugar do outro. E quando eu me coloco no lugar do outro, eu sinto a dor do outro. Quando Jesus chega e olha para essa mulher, Jesus sente a dor dessa mulher. E qual era a dor dela? Ela perdeu o único filho. Então aqui tem mais algo, uma coisa semelhante aqui. O quê? Essa mulher perdeu o seu único filho. Então nessa história tem um único filho que está morto. E do outro lado tem um único filho de Deus. Como assim? A Bíblia chama ele de unigênito. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. Então tem dois unigênitos nessa história. Só que um unigênito está morto, o outro unigênito está vivo. Um unigênito está morto, o outro unigênito está vivo. Quando a morte encontra a vida, geralmente a morte ganha. Não é não? Você está vivo. Quando a morte encontrar, tu morreu. Então a morte ganhou a vida. Só que ali naquela história, no dia que a morte encontrou a vida, o dia que a morte encontrou a vida, a morte perdeu. A morte perdeu, vou dizer, a morte perdeu. Então o que aconteceu ali? Aconteceu algo novo, mas deixa eu só refrescar a tua memória. Aconteceu algo novo, de novo. Como
Como assim, apóstolo? Se é algo novo, não é de novo. Eu vou te provar que é. Nessa história, aconteceu algo novo, de novo. Por quê? Porque Jesus já havia ressuscitado a filha de Jairo. Ai, meu Deus do céu. Jesus já havia ressuscitado a filha de Jairo. Então, quando Jesus bota os pés em Naim, para aquela mulher é algo novo. Para Jesus eu vou fazer de novo. Eu vou fazer de novo. Ai, essa luta é novo para você, mas Jesus vai fazer milagre de novo. Essa história aí é algo novo para você, mas Jesus já restaurou família, vai restaurar de novo. Jesus já curou câncer, vai curar de novo. Jesus já libertou, vai libertar de novo. Jesus já transformou, vai transformar de novo. O que para você é algo novo, para Jesus ele vai fazer de novo. Vou voltar para o texto, porque ele se moveu de íntima compaixão dela. Jesus fez questão então de sentir o que ela estava sentindo. E o que é isso? Uma grande característica dele. Só para você lembrar o que está escrito em João capítulo 1. No princípio ele era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Sem ele, nada do que foi feito se fez. O que é isso? A Bíblia vai dizer que Jesus se despiu da sua glória e desceu à terra. Se fez homem. Repita comigo, se fez homem. Pergunta para mim, para quê? Para sentir o que você sente. Apóstolo, o senhor não está entendendo, eu fui traído. Jesus também foi. Eu fui abandonada, está doendo. Jesus também foi. Eu fui perseguido, apóstolo. Você acha que é fácil? Jesus desceu à terra para ser perseguido, para sentir o que você está sentindo. Jesus desceu à terra, foi traído para sentir o que você que foi traído está sentindo. Jesus desceu à terra como um homem, sentiu dor no físico. Jesus levou açoites nas costas para sentir a dor que você diz que está sentindo e que ninguém consegue te entender, porque não sente o que você sente. Jesus sentiu. O senhor não está sentindo o que eu estou sentindo para me entender? Jesus sentiu. Mas eu fui abandonado, Jesus também. Eu fui traído, Jesus também. Foram ingratos comigo, com Jesus também. Tramaram nas minhas costas, na de Jesus também. Mentiram ao meu respeito, a respeito dele também. Os amigos me abandonaram ele também. Eu estou sofrendo, ele também sofreu. Jesus se despiu de sua glória, veio a essa terra para entender o que você sente. Ele sentiu tudo o que você está sentindo. É por isso que ele se move por compaixão. Só quem já passou por aquilo que você está passando para entender o que você está vivendo, né? Então se prepara, porque ele passou e venceu. Aquele que sabe como vencer, te fará vencer também. Aí Jesus olhou para a mulher e disse assim: não chores. Se eu chegar num velório e disser para alguém não chora, é pura educação. É ou não é? Você diz para alguém não chora não, minha irmã. É gentileza sua. É pura educação sua. Você quer ver a pessoa bem, aí por uma questão de educação e de cuidado com a pessoa, você diz: não chora, não fica assim. Uma coisa sou eu ou você dizer para alguém não chores. Outra coisa é isso sair da boca de Jesus. E vou dizer mais, quando você vê alguém que você ama sofrendo e você diz não chora, é porque você tem um desejo, vontade, um desejo muito grande de ver a pessoa realmente sair daquele sofrimento, sair daquela situação. Mas perceba o que eu disse, é um desejo, é uma vontade. O não chores quando sai de nossa boca é um desejo de ver a pessoa bem, mas o não chores quando sai da boca de Jesus não é desejo.
O não chores quando sai da boca de Jesus é um decreto. Insisto, o não chores quando sai da boca de Jesus não é uma vontade dele, é um decreto estabelecido por ele. Se Jesus está dizendo para você não chore, fica tranquilo, é porque ele já sabe o que vai fazer na sequência. Você não vai chorar mais, você vai levantar essa cabeça. Quem está comigo dá glória a Deus. Não chore. Para uma mulher que tem razões para chorar, ela tem razões para chorar. Esse não chore de Jesus não é desejo, é decreto. E como que eu digo que é decreto? É porque esse decreto vai estabelecer na vida dela razões para sorrir. Tudo aquilo que foi levantado contra a tua vida, para você abaixar a tua cabeça, vai ser anulado. E Jesus vai estabelecer um decreto novo, para você levantar essa cabeça aí. Jesus fechou a porta de Naim. Repita comigo, fechou a porta. Pergunta agora, por quê? Porque do outro lado tinha sepultura aberta. Vou ter que caminhar para o final, que a gente tem um momento muito especial. Mas eu vou, só 2 minutos nisso aqui. Jesus fechou a porta de Naim, porque do outro lado tinha uma sepultura aberta. E está aqui você no culto reclamando da porta que Jesus fechou. Aposta, a porta fechou para mim. Pode ser que do outro lado tivesse uma sepultura aberta esperando você. Ah, mas eu fui mandado embora. Meu carro quebrou. É melhor o carro quebrou do que você ficar quebrado dentro dele. Mas a porta fechou. É porque do outro lado tinha uma sepultura. Deixa eu te dizer uma coisa, irmão. Se você já colocou tua vida na mão dele, o que acontece com você é porque ele faz ou porque ele permite. Tudo que acontece na minha vida, ou foi ele que fez, ou foi ele que permitiu. O que ele fez foi para o meu bem, o que ele permitiu foi para me ensinar ou me livrar de alguma coisa. Então entenda uma coisa, essa porta fechada aí pode ser livramento para você. Depois dessa porta já tinha uma sepultura aberta. Para quê? Para dar razão a você para chorar, para desistir, para você ter razões para dizer a minha vida acabou. Aí o que Jesus fez? Fechou a porta. Porta que ele fecha é livramento. Jesus fechou a porta em Naim. Entenda uma coisa, ou faz ou não faz. Vocês são muito engraçados. Jesus fechou a porta em Naim, e do outro lado tinha uma sepultura aberta. Eu fico imaginando por que essa mulher agora, a razão agora dessa mulher ficou muito clara na cabeça dela, o porquê dessa multidão está fechando a porta. Porque eu vou dizer uma coisa para você, irmão. Ela está caminhando com o filho dela em cortejo para levar o filho até o cemitério. E quem sabe tudo que ela quer naquele momento é encerrar logo esse processo, acabar logo com essa dor, resolver logo esse problema. Aí imagina agora essa mãe carregando um caixão aqui sendo carregado, ela do lado do caixão, todo mundo indo para lá, aí de repente dizendo assim, olha, a gente vai ter que parar, por quê? Porque a porta está fechada. Imagina agora essa mulher, mais essa agora, mais um problema na minha vida. Que vamos ser sinceros, irmão, a maioria das vezes que a gente encontra uma porta fechada, a gente questiona, que o que a gente quer é porta aberta, é ou não é? Então sempre que aparece uma porta fechada, a gente questiona, pelo fato de não concordar e não entender por que essa porta está fechada. Imagina ela vindo, querendo logo chegar no cemitério, e de repente alguém diz, não dá para passar na porta, a porta está travada, a porta está fechada. É mais ou menos o seguinte, você está na estrada fazendo uma viagem, aí de repente tem um funcionário lá da concessionária que faz assim para você, balança uma bandeira, e na hora que você está chegando, rapaz,
Você está com um carro lá na velocidade boa, o funcionário faz um negócio com a bandeira e vira uma placa assim, ó. Rapaz, estava verde. Todo mundo passou. Na sua hora o cidadão virou a placa, está vermelho e apareceu grandão. Pare. Você fica feliz, irmão? Eu não fico. Ninguém fica. Por quê? Porque a gente queria passar. Não é? A gente queria logo atravessar aquele negócio. A gente queria chegar logo no destino. Ninguém quer parar. Ninguém quer lidar com porta fechada. A gente não se prepara para porta fechada. Não entra na nossa cabeça, muitas vezes, que porta fechada pode soar como algo positivo. Aí está o negócio fechado na nossa frente. Aí quem sabe a gente reclama. A gente diz, caramba, esse sujeito aí logo na minha hora. A gente quer reclamar com o funcionário. A gente quer dizer que é absurdo isso. 10 minutos depois, ele vira a placa. Pode passar. Aí a gente passa e ainda dá uma olhada para ele. Tipo assim, tu atrasou minha viagem. E a gente nem agradece. Aí quando a gente chega lá na frente, tem um acidente. Aí a gente para e pensa, poderia ter sido eu. Porta fechada é livramento. Apóstolo, eu não estou entendendo. Confia, Ele sabe o que está fazendo. Perceba que Jesus chegou na hora certinha de travar aquela porta. Jesus chegou na hora certinha para interromper o fluxo naquela porta. Jesus chegou para fechar a porta e para transformar a vida dela. Porque quando Ele fecha uma porta, é para mudar o resultado que você teria se tivesse passado por aquela porta. Oh meu Deus do céu, porta fechada é bênção. Aí Jesus toca no esquife, e os que estavam levando o caixão pararam. Aí Jesus toca e diz assim, menino, levanta-te. Aí o texto vai dizer, e o que fora defunto se levantou. Que doideira. Jesus não disse, ressuscita agora. Jesus não disse, terra, pá, levanta. Não. Jesus não cantou um corinho de fogo, marchou e falou, agora sim levanta. Não, Jesus só disse, tocou e disse, menino, assim te digo, levanta. E o que fora defunto, levantou. Então em que momento ele foi ressuscitado? Porque Jesus só disse para ele, levanta. E o que foi defunto, levantou. Como é que assim? É o que está na Bíblia. A gente tem que ler a Bíblia como está escrito. Jovem, a ti te digo, levanta-te. E o que fora defunto, assentou-se e começou a falar. Em que momento ele deixou de ser defunto? Eu creio que quando Jesus colocou os pés em Naim, tudo começou a mudar lá dentro. Apóstolo, mas ninguém estava vendo isso. Eu não preciso ver. Eu só preciso saber quem chegou. Eu creio que Jesus já começou a mudar tudo na tua casa, você que não percebeu ainda. Jesus já começou a mudar no seu emprego, você que não percebeu ainda. Jesus já começou a mudar dentro de você, você que não está percebendo até agora. Jesus já começou a mudar. Aí Jesus liberou uma palavra para ele, menino, levanta. E o menino sentou e começou a falar. O menino começou a fazer o quê? É porque quem está vivo não fica de boca fechada. Quem está vivo não consegue ficar de boca fechada. Quem está vivo não consegue se calar diante dele. Quando o menino sentou e olhou para Jesus, começou a falar, que negócio é esse? Ei, só eu sei o que ele fez por mim. Então não me manda adorar a Deus mais baixo. Por quê? Porque não dá. Eu estava morto. Aleluia. Vou terminar, crente, vou terminar. Vamos lá. A mulher está vindo daqui com uma multidão e o cemitério está lá. Então para a mulher, o cemitério é futuro. Pegou ou não?
Que ela está aqui, ela não chegou lá ainda. Ah, irmão, tem que ser didático, né? Tem que desenhar. Vamos lá, ó. A mulher está vindo aqui, o cemitério está lá. Então, para essa mulher, o cemitério é futuro. Só que Jesus já veio daqui. E está indo para lá. Já entrou na cidade. Se para a mulher o cemitério é futuro, para Jesus já é passado. Esse teu problema para Jesus já é passado. Essa tua luta para Jesus já é passado. Essa tua dor para Jesus já é passado. Como assim? Ele te encontrou no caminho para te dizer: não vai ser do jeito que você está pensando. Não vai ter morte, não vai ter divórcio, não vai ter. Aleluia. Ele chega em Naim. O que é isso? É delay? O que é? Ele já havia ressuscitado a filha de Jairo. E agora ele chega em Naim e faz de novo. Jesus fez, você viu, né, na vida da minha irmã Ingrid e do Luciano. E Jesus vai fazer de novo. Jesus fez na minha vida e vai fazer. Jesus fez na vida de alguns aqui e vai fazer. Quem já foi abençoado dentro desse ano aqui? Jesus vai fazer de novo aí. Jesus vai fazer de novo. Deixa eu te dizer uma coisa e termino aqui. Para a mulher, aquilo era o fim. Diga aí, fim. Jesus é mestre em pregar o fim e fazer o fim virar começo. Acabou. E se eu disser que é só o começo? Apóstolo, meu casamento acabou. E se eu te disser que é só o começo? Apóstolo, a minha vida acabou. E se eu te disser que é só o começo da melhor fase da tua história até aqui? Mas eu estou enfermo. Mas Jesus já lacrou a porta e não vai ter sepultamento. Fica de pé, igreja, para a gente terminar. Teu futuro vai ser diferente daquilo que alguém disse que ia ser. A fulana já está indo para o cemitério, ela vai lá sepultar o filho. Aí está todo mundo pensando, ela vai no cemitério, vai sepultar o filho, vai voltar para casa para amargar a dor e o sofrimento para o resto da vida dela, porque é viúva e não tem filho mais. Aí chega Jesus e pega o final e muda tudo, e transforma o fim em começo, e nem no cemitério deixa a mulher chegar, porque fechou a porta de acesso até lá. Depois daquela porta tinha uma cova aberta. Se Jesus tivesse deixado aquela porta aberta, você não estaria no culto hoje. E do outro lado já tinha uma sepultura te esperando. Se tudo que você pediu tivesse dado certo, você não estaria aqui hoje. E na verdade teria dado muito errado. Por quê? Porque já tinha uma sepultura aberta, só esperando você chegar. Eu fiz planos para viajar e não fui. Que inferno, deu tudo errado. Deu certo. Já tinha uma sepultura aberta. Deus foi na frente e fechou. Eu ia casar com ele, ele me deixou 2 semanas antes do casamento. Que desgraça na minha vida. Foi a melhor coisa que te aconteceu. Que isso, apóstolo? Foi a melhor coisa que podia ter te acontecido. Porque aquele casamento poderia ser para você uma sepultura aberta, onde você não teria mais vida, só sofrimento, dor, escravidão. Ia ser tratada como um tapete, como uma empregada sem receber remuneração. E ele ia ficar com tudo quanto é mulher, menos com você. Que isso? Foi livramento. Eu vou pedir os obreiros para passar com a ceia. Você que for pegando os elementos, vai sentando, para a gente conseguir identificar quem falta. E vamos adorando ao Senhor.